Como tem essa coisa minha de trabalhar com calor, com vento, com luz, né? Eu sempre tive vontade, desde o trabalho que eu fiz em Chicago com neve, que era com calor, de fazer alguma coisa com temperatura, né? E aí eu pensei, bom, trabalho no Rio de Janeiro, cara, lidar com calor vai ser esquisito, né? Porque o Rio de Janeiro é quente pra burro e tal. Não, mas talvez fosse interessante, né? Num lugar que é muito quente, eu trabalhar com muito calor. Dentro dessa lógica, eu pensei em fazer uma escritura mesmo, sabe? Como se fosse um hieróglifo, uma escrita desconhecida, alguma coisa que a gente nunca viu. E que isso passasse por forma e por calor e tal. E aí essa coisa turbulência, esse calor danado e tal, eu fui pelo nome óbvio, que é turbulência nos trópicos mesmo. Ela tem uma lógica ali, se você prestar atenção e olhar para elas como elas estão colocadas, elas obedecem um ritmo, elas têm uma posição que alguns dos formatos ocupam, tal. Ele obedece à lógica de uma escrita. Agora, se ele tem um significado ou não, como é uma escrita secreta que ainda não foi decifrada, então quem sabe, né? Vim pra cá, cheguei sozinho, tô montando sozinho. Meio aqui virou um ateliêzinho, assim. A cada 2 horas, uma pessoa é morta ou mutilada por uma mina. O trabalho que está sendo mostrado aqui foi a exploração de um campo minado no Camboja, no interior do Camboja. As minas foram postas em certos lugares e tomam certas paisagens durante um período de conflito, mas é um tipo de ocupação que continua, enfim, continua perigosa mesmo décadas depois que um conflito ou que a guerra tenha acabado. E dessa forma acabam transformando paisagens inteiras em espaços eternamente impenetráveis. Que possibilidade de contra-ação seria possível em relação a isso? Seria justamente penetrar essa terra que teoricamente é para não pisar. E aí o trabalho explora justamente isso. A ação do trabalho tá nesses 2 pontos. Por um lado, entrar nessa paisagem e pensar como essa penetração se traduz em termos de imagem. Não são 11 trabalhos, é um trabalho feito por 11 imagens. Já está claro na sequência das imagens em si que elas são uma sequência, o parâmetro que seria mais interessante enfim, que seria mais importante para o trabalho era pendurar, enfim, ter as imagens numa altura média para criar uma relação corporal do espectador em relação à paisagem retratada. ¿Quiere colocarla? Vamos a colocarla. Vamos. É impossível fazer um trabalho em um lugar com uma arquitetura tão espetacular como a do MAM sem tê-la em consideração, não? Porque gosto muitíssimo do trabalho do Eduardo Afonso Reid em geral e da arquitetura do MAM em particular. Me interessava muitíssimo que a arquitetura que o Reid planteou para cá tinha um ideal, não sei se a palavra existe, eu estou inventando, de atravessabilidade. Não? Ele achava que era fundamental que a paisagem atravessasse a arquitetura. Tem janelas dos 2 lados, ele criou essa estrutura pendurada para não ter nenhuma coluna.
de forma que a arquitetura interior podia se organizar em painéis com máxima flexibilidade e, ao mesmo tempo, a paisagem e os cariocas podiam atravessar a arquitetura para ir para o parque ou entrar. Ve desempacando y me da la obra ahí. Eu solicitei sair das salas de exposição que o MAM tinha otorgado para os finalistas e vir para o corredor de passagem. Y ahí, ese está al mismo nivel de la cosa como usted quería, ¿no? Sí, sí, eso mesmo. Eso ahí, ¿no? Perfecto. Essas molduras que abrem as passagens nas cortinas, isso aqui vai estar aberto. Essa primeira se corresponde à área, à planta externa do teatro. A segunda se corresponde à plateia interior do teatro. A terceira são os reforços de aço que tem dentro dos pilotis que sustentam o MAM, que é uma estrutura que está pendurada dos pilotis. E o último se corresponde ao vão que tem quando os pilotis descem até o chão e eles voltam. Eles fazem esse ângulo com a laje. Depois que eu comecei a migrar para um lado de uma pintura em campo expandido, um lado de uma pintura em relação com o tridimensional, com a escultura, quer dizer, cada vez mais você, quando está no espaço, você tenta dialogar com o espaço que está ali. Para mim não é muito interessante pensar em um projeto fechado. E também a trabalhar com essa coisa da pintura como carne, como pele, construir, de pensar em uma espécie de tríptico e alegórico de uma construção de uma república sobre o genocídio, a limpeza étnica, né? O poder dos donos da terra. A gente está vivendo um momento muito duro e que mostra muito bem como é que o Brasil se tornou o que é o Brasil, que é essa república baseada na exclusão, que é essa república baseada no trabalho escravo, que é essa república baseada no acúmulo de terra, no latifúndio, né? E sempre num poderio de uma pequena elite que ali se mantém de maneira perpétua. O grande projeto do Brasil sempre foi o projeto da escravidão. Até hoje é um projeto de grande sucesso na história brasileira. E pensando nisso como uma espécie de oferenda a Exu, mostrando na verdade que é um sangue e um fogo que não se vai em vão. É um sangue e um sacrifício que sim, pode-se ter uma... É um trabalho que tem um caráter de certa maneira espiritual, mas que tem sim assim, uma complexidade de uma narrativa histórica que está entremeada, assim como outros signos.